vamos às perguntas. O professor Rui tem a palavra para começar a responder isso. Vamos lá. Professor Maurício, parabéns pela apresentação. Como eu disse no início da minha fala, esse ano teremos diversos eventos e diversas discussões sobre os indicadores, sobre os conceitos, e certamente o senhor será convidado para nos contemplar com o seu conhecimento, com os seus estudos, tá bom? Bem, eu recebi aqui algumas questões. O senhor Damasceno, do Grupo Tiradentes, perguntou se a ANASEM avalia o estudante a cada 2 anos e em pelo menos 3 momentos distintos, que é no 2º, 4º e 6º ano. O ENAD não poderia ter a mesma estrutura? Professor Damasceno, eu não sei se a mesma estrutura, mas uma estrutura com o ENAD com uma tendência da estrutura da ANASEM, sim. É isso que a gente tem estudado, é isso que nós estamos nos empenhando. Vamos lembrar que a ANASEM foca apenas a medicina e, por avaliar alunos em 3 momentos distintos, a gente tem que considerar o custo envolvido nisso também no processo de avaliação, tá bom? Mas avaliar o aluno em mais de um momento é muito interessante. Também, da forma como é desenhada hoje, os 2 exames têm objetivos diferentes. O ENAD avalia o curso por meio do desempenho dos estudantes e a ANASEM é uma avaliação processual, seriada, né? Mas com o resultado que foi apresentado a semana passada, os coordenadores de curso, principalmente, ficaram muito satisfeitos, porque obtiveram muitas informações com base naquilo. É claro que a avaliação ela tem a sua importância regulatória. A ANASEM, até o momento, ela não tem essa característica regulatória, ela tem mais essa característica formativa. Talvez a gente possa trazer uma característica, é claro que a característica regulatória é fundamental, mas a gente já tendo em vista que os alunos fazem esse exame, a gente consegue obter mais informações pedagógicas, vamos assim dizer. Então, professor Damasceno, isso que o senhor perguntou é algo que a gente tem pensado muito. Inclusive, com base nos próprios alunos da medicina, que em 2020 eles vão fazer ENAD, eles vão fazer ANASEM. Então, será que há necessidade dos alunos fazerem tanto exame assim? Então, a gente está desenhando um exame que seja único no final desse curso. Talvez isso a gente consiga aplicar em outras áreas. Outra pergunta, entendendo que a nota do ENAD no aluno no diploma não possa... A nota do ENAD do aluno não pode ser lançada no diploma. Não, isso a lei define. Então, seria possível permitir às empresas o acesso às notas no momento da contratação? Isso seria ferir a lei atual. O que a empresa pode fazer é solicitar o boletim do aluno. Isso ela pode, tá bom? A nota do curso já é pública, sim, que já também serve como referência, tá bom? Se isso é justo, se não também estamos discutindo isso muito. Quando a gente vai lá nas séries, é comum a gente tocar nesse assunto, porque é um ponto que em todo lugar que a gente vai falar, as IES nos cobram isso, que não há consequência nenhuma para o aluno, pelo menos não direta, ou não tão visível assim. Mas é algo que a gente discute. Só frisando de novo, hoje não é possível porque a lei não permite. Aí outra pergunta do senhor Lucas Silva, do Paraná. Sobre os resultados de 2015, dos 8.120 cursos avaliados, 1.193 obtiveram nota máxima do indicador mestres e 2.150 nos cursos gabaritaram na nota do regime de trabalho. Números muito altos para a realidade. Como o INEP vai combater essa prática crescente nas IES? Estou lembrando que INEP séries, como o professor Rubens disse, estamos juntos na batalha. Vamos lembrar que as informações do censo elas são declaratórias e hoje,
com a estrutura que a gente tem, não é possível verificarmos isso. Por isso que a visita em loco, a avaliação em loco é algo muito importante, que é quando essas informações são checadas, tá bom? Mas só gostaria de deixar claro que às vezes a gente recebe algumas denúncias. Quando a INEP recebe algumas denúncias, nós encaminhamos para a sede, para que algumas medidas, se for o caso, sejam tomadas, tá bom? Vou passar a palavra para o professor Renato, que tem algumas perguntas direcionadas a ele. Eu não vou dizer nominalmente de onde veio a questão, porque às vezes ela apareceu 2 ou 3 vezes separadamente. Em relação ao IDD, então, quando a gente fala do IDD, se um curso não tem, por exemplo, a quantidade mínima que foi estabelecida, ou não tem estudante que participou do Enem, como é que a gente faz? A metodologia hoje prevê replicar o valor do ENAD. Tá? Então, existe um critério para a gente utilizar a informação daquele curso em relação ao IDD. Então, tem que ter ao menos 2 participantes concluintes e ter um mínimo de recuperação desses concluintes de 20% no Enem. Então, se do total de participantes do ENAD eu não atingir 20% e tenho informações no Enem, eu não calculo o IDD. E aí é replicado o cálculo do conceito ENAD. E isso acaba respondendo uma outra questão que dizia o seguinte, que em 2015 a gente não respeitou esses critérios. Na verdade, a gente respeitou. Se tem alguma informação no campo, uma nota referente ao componente IDD, foi de ter sido replicado o valor do ENAD. Aproveitando o gosto do IDD, só em relação à fala do professor Maurício, eu diria assim, o IDD, no que ele foi proposto, que é ver o valor agregado e com as variáveis que nós testamos, ele leva a gente aonde a gente espera. Aí eu vou voltar à sua pergunta inicial. Qual é o melhor indicador? Pode ser que a gente pense num outro IDD 2. alguma coisa, ou no IDD modificado, que traga outras informações. Ou testar outras variáveis que nós não pensamos originalmente para agregar, por exemplo, o IDH. Então é algo sim que a gente pode rever, a gente pode pensar. A alta correlação entre ENAD e IDD, para mim, ela leva também a uma interpretação, que as instituições estão levando próximo daquilo que era esperado. Né? Então, aquela que recebe o estudante nível 2, pensando no Enem, e devolve no nível 2, pensando no ENAD, ela levou ao objetivo, que é levar ao que era possível. Não é? Então, quando a gente vê a alta correlação muito próxima IDD e ENAD, de certa forma, ele leva a pensar que está se conseguindo chegar aonde era esperado. Se a gente for olhar ao redor, a nuvem ao redor da reta, da correlação, a gente também vê que não é tão concentrado na reta. A gente tem algumas que estão um pouco acima, um pouco abaixo. Mas, claro, a gente pode rever o IDD sempre, aliás, todos os componentes e os nossos indicadores. Esse é o nosso desejo. A despadronização, a gente já pensou nessa questão do corpo docente, por exemplo. Mas você despadroniza um componente e deixa os outros. Com a portaria 40 modificada agora em dezembro, a gente pode divulgar separadamente um indicador de corpo docente, onde não é uma medida padronizada. Ela pode ser uma medida absoluta, considerando aquilo que tem no instrumento, por exemplo. Então, a gente pode compor outros indicadores. A questão é que a portaria 40, como ela foi escrita originalmente, ela dizia que os indicadores de qualidade são, e morreu. E aí as medidas de regulação teriam que acontecer a partir daqueles 3 indicadores. Com essa sensível mudança de acréscimo de um parágrafo no artigo, dizendo outros indicadores podem ser calculados e divulgados pelo INEP, facilita a possibilidade de ter um indicador de corpo docente, por exemplo, que não seja padronizado. Em relação... Fizeram uma pergunta em relação à questão do regime de trabalho, corpo docente, etc., e nota do estudante. Se haveria a possibilidade de usar uma média ponderada. Então, só para lembrar,
O CPC ele é calculado por código de curso, então já está considerando a característica em si. No IGC, a média é ponderada. Então, cada código de curso, com seu desempenho de CPC, para fins de cálculo do IGC, se faz a ponderação pela quantidade de matrículas. Então, justamente para que um desempenho pouco satisfatório de um curso, que tenha uma quantidade pequena, não engula o resto do resultado da instituição. Justamente nessa direção. Apontaram que está faltando uma informação no IGC de 2015. Eu estava aqui na mesa, aproveitando a tecnologia e conferindo isso. Faltou realmente uma aba onde constavam os resultados dos CPCs e as quantidades de matrículas, para se poder fazer a verificação do IGC com um pouco mais de facilidade. Não que não fosse possível, era. Só que daria muito mais trabalho para usar outras informações. Então, nós vamos corrigir essa planilha e acrescentar essas abas. Vai ter uma aba só de os CPCs divulgados por unidade de observação e vai ter uma outra aba com os CPCs especificamente por curso, que foi o que aconteceu em 2015. Deixa eu ver aqui mais. Bom, só tem acho que mais uma. Tem uma questão que chegou dizendo sobre que a avaliação em loco, ela seria o que a lei dos sinais preconiza como avaliação. A lei, ela diz de avaliação externa. Quando você fala avaliação externa, ela pode ser por avaliação em loco ou por indicadores. Habitualmente se considerava avaliação externa só avaliação em loco. Por quê? Porque quando chegou no decreto, o decreto apontou para avaliação em loco. Mas o uso dos indicadores não é contra a lei. Né? E aí se pergunta se há possibilidade de utilizar só avaliação em loco. Na verdade, na operacionalização dos sinais, ela se deu dessa maneira. E se a gente não tem uma ilegalidade na ação, eu pressuponho que não há como fazer de forma distinta. Né? Uma outra questão que chegou é se... uma coisa que é importante deixar claro, quando a gente fala de avaliação em loco indicadores, nós temos insumos diferentes, fontes de informações diferentes, e elas não se comunicam. Né? Então, se eu tenho um bom desempenho na avaliação em loco referente à infraestrutura, e eu tenho uma avaliação menos satisfatória indicada pelos estudantes no questionário, eu não vou usar aquela que é mais interessante. Eu tenho uma lógica de utilização e eu tenho que usar esses componentes das suas fontes originais. Né? Então, são caminhos diferentes de avaliação, formas diferentes de avaliação, e os seus resultados eles são constituídos e divulgados de forma separada. Né? Acho que é isso. Vou pedir auxílio para o senhor Rogério para responder uma questão que é bem dentro da coordenação dele. Bom dia. Bem, é uma questão relacionada à lei dos sinais e à portaria normativa 40. Então, a questão é referente a indicando que a portaria 40 trouxe indicadores e outras informações além da lei dos sinais. Na verdade, a lei dos sinais é a que traz todas as grandes regras para a avaliação da educação superior no Brasil. E a portaria 40 é quem traz os procedimentos para a avaliação. Então, a pergunta é simplesmente essa: a instituição pode optar por ser avaliada somente pela lei dos sinais e não pela portaria 40? Não, absolutamente não, porque é a portaria 40 que regulamenta a lei dos sinais e traz todos os procedimentos necessários para que uma instituição passe por avaliação, inclusive pelo fluxo eletrônico que é determinado pela portaria 40. Tem mais uma aqui para o senhor Rubens, não vou poder deixar de fazer um comentário. Quando
houve uma entrevista coletiva com a imprensa na divulgação dos resultados de 2015, que a gente teve há algumas semanas. Vocês não sabem assim, o trabalho que dá calcular e monta os dados para divulgar para vocês. Isso é feito na coordenação da qualidade, hoje coordenada pelo professor Renato. Então isso requer o dispêndio de muito esforço do INEP. E aí na entrevista coletiva, os jornalistas nem deram muita bola para os resultados. Os jornalistas apenas perguntaram o que acontece na regulação. Então a gente fez uma brincadeira lá, que tanto esforço do INEP, mas as atenções todas estavam voltadas para a SES. Por que eu estou falando isso? Que hoje nós estamos ganhando, hein, professor? Em quantidade de perguntas. Tem uma pergunta aqui que eu vou aproveitar para discorrer sobre esse assunto com todos. A proposta do INEP possibilitar ao PI o acesso às avaliações da NASEM e não somente para o coordenador de cursos. Os resultados poderiam ser informados para ter uma visão comparativa sobre o curso e sobre o seu estado, sobre o país. Isso é importante para o PI e para a comissão própria de avaliação. A gente pode estudar a possibilidade dos dados estarem disponíveis ou ficarem disponíveis para o PI. Só que aí não há necessidade de responder, mas aí eu pergunto, qual é a dificuldade do PI em obter essa informação com o coordenador de curso? Qual a dificuldade da CPA obter essa informação com o coordenador de curso? Eu digo isso, mas eu sei, pela experiência que a gente tem, que existe essa dificuldade, mas não deveria existir. O PI é uma figura fundamental dentro da IES. Nós recebemos mantenedores, gestores, e assim, é o que eu vou aproveitar que todos estão aqui, para não falar mais diretamente, que às vezes a gente tem vontade de falar, olha, o senhor troca esse PI, porque ele retém a informação de uma maneira, o mantenedor tem dificuldade de ter acesso a informações porque o PI não passa. A gente que está do lado de cá, a gente não entende como isso é possível. Então, ele é o procurador, não é? Ele é o que representa a IES para o Ministério da Educação. Então, procurem, não estou dizendo que isso acontece em todas as IES, mas verifique essa possibilidade dentro da sua IES. As informações em um determinado âmbito não tem que ficar restritas a uma outra pessoa. São informações de regulação, são informações de formação, que vão gerar supervisão. Então, procurem amadurecer, de novo, não para todos, amadurecer isso dentro da IES de vocês, tá bom? Mas podemos estudar a possibilidade de divulgar para todos os atores da IES. Doutor Rui, essa pergunta foi feita por mim. A questão é que a odonto é muito diferente da medicina. Então, às vezes, a coordenação da medicina tem, ou se acha com status até acima do próprio PI. Então, ele segura a informação, né, para as suas análises, etc., e passa só o que é favorável ou não favorável. Então, eu acho que é fácil para o INEP fazer essa possibilidade de acesso através do IMEC, do próprio PI. Eu acho que é importante isso. Né? A gente diz que as instituições têm duas máfias, né? As do direito e da medicina. Então, sempre às vezes tem uma certa dificuldade. Eu acabei esquecendo de responder uma questão, que é quando nós vamos divulgar os relatórios de IES do curso de 2015. 2015 foi um ano atípico para a gente, nós tivemos problemas de contratação, a correção da prova do ENAD. Mas nós estamos trabalhando para que isso ocorra o mais breve possível, tá? Nós já estamos trabalhando nisso. Uma outra questão sobre aquela planilha do GC que eu falei que nós viemos trocar, já está em via de troca no site, logo deve já estar disponível a informação. Bom, ainda temos 10 minutos, mais alguma pergunta aí? Professor Rui,
desde a edição da Lei dos Sinais, sempre houve uma grande reivindicação das entidades representativas no sentido de ter o respeito a dois princípios que são muito importantes. Um da Constituição, que é a coexistência de instituições públicas e privadas, e outro respeito à diversidade de instituições previsto na Lei dos Sinais. O que há uma preocupação nesse sentido é em relação à formação das comissões. Quer dizer, essa diversidade ela precisa estar muito presente na constituição dessas comissões, a fim de que tenham representantes de instituições públicas como privadas na comissão, para que essa diversidade possa ser respeitada e que tenha um diálogo mais real, principalmente da diferenciação que tem entre elas em muitos aspectos e do entendimento a respeito disso. Então, eu queria saber do senhor se essas comissões de avaliação, ela está considerando esse pluralismo, essa diversidade, e na composição há sempre o respeito de ter avaliadores das instituições públicas e, de outro lado, das privadas. Professor, hoje, para a definição ou para a seleção aleatória de uma comissão, é considerado que está definido na portaria 40, né? Sugestões com relação à modificação de portaria 40, elas são bem-vindas e o momento é agora, de que vocês se manifestem para que a gente faça alguns ajustes com relação a isso, tá bom? Certo. Muito bem. Isso, mas a pergunta é com relação a comissões de avaliação em loco, é isso, certo? Comissão em loco. Isso. O ENAD, a comissão assessora, é diferente. Acho que o senhor perguntou sobre a avaliação em loco. Então, hoje, o INEP segue o que é definido na portaria 40, sobre a aleatorização e a forma automática de seleção dessas comissões. A preocupação é exatamente no recepcionamento que muitas vezes uma portaria tem em relação à lei, né? A lei ela trata do assunto bastante claro, mas infelizmente normalmente as portarias elas não vêm observando ou no seu regulamento aquilo que está previsto na própria Lei de Sinais. Por isso que o setor sempre se manifestou favoravelmente ao cumprimento, principalmente da essência dos sinais, em relação a uma composição plural e necessária para ter uma avaliação mais isenta. Professor, como o professor Rubens disse, esse é um momento de mudanças e de ajustes. INEP, SEDE, CESU, todas essas instâncias do Ministério da Educação, estamos semanalmente nos encontrando para discutir essa portaria e alguns outros decretos. As sugestões de vocês são sempre muito bem-vindas. Então eu peço, por favor, que alguma sugestão com relação a modificações em portaria 40 específica sobre essa, que envolva critérios de seleção de comissões, se o senhor puder formalizar, ela será muito bem-vinda. Muito bem, nós tivemos 530 pessoas online assistindo ao seminário pela TV da BMS. Aproveitando a oportunidade em relação a avaliadores, questão de avaliação em loco, nós temos recebido aqui na BMS muitas reclamações de associados acerca de avaliadores e quando vão fazer avaliações em loco, com grosserias. Inclusive o Wilson quer falar em relação a avaliadores oferecendo consultorias, e nunca se tomou uma providência em relação a isso. Então, a partir de hoje, professor, nós resolvemos fazer um trabalho junto a todos os associados, solicitando que os associados comuniquem à BMS todos aqueles procedimentos que são fora da legalidade perpetrados por avaliadores, para que a gente possa encaminhar, o fórum e a BMS vai encaminhar ao INEP para que tome as devidas providências. E posso falar, professor? Claro. Só, eu vou ajudar a contribuir. Eu gostaria de saber o que o INEP está fazendo para capacitar e até atualizar os nossos avaliadores
considerando que nós que estamos atualizados com as normas e as informações, costumamos receber avaliadores que não têm conhecimento do que está acontecendo no momento. E eu trago uma questão bem pontual. Eu recebi uma comissão de avaliadores do direito, e que a nota deveria ser 5, o conceito final deveria ser 5, e eles não atribuíram esse conceito porque eles não conhecem o método que nós trabalhamos, que é o método ativo. Então eles deixaram claro que não seria 5 por falta de conhecimento para avaliar. Eu recorri à CTA, felizmente ganhei, mas eu considero um problema grave, porque nós estamos acompanhando o que está acontecendo no MEC, mas tem muitas instituições que não acompanham e talvez sejam penalizadas por isso. Apenas para complementar. Desculpa, uma outra informação muito clara e pontual, em relação ao endereço, aquela discussão do endereço. Então, existe uma orientação do INEP sobre o endereço, mas as comissões não sabem. Então, eu já tenho esse expediente do INEP, que foi encaminhado para alguns deles. Então, quando chega, eu mostro lá o que está acontecendo em relação ao endereço, antecipo, mas eles não sabem. Apenas para complementar essa questão, tem chegado a reclamação aqui à presidência, no sentido de que tem grupos de avaliadores no WhatsApp falando mal das instituições, entendeu? Isso acho que não deve acontecer. Teve um que comunicou aqui à VMS que o avaliador foi almoçar depois da avaliação com o TI, com os diretores da instituição, e ele pediu que tirasse o cinto de segurança dele. Você não vai tirar meu cinto de segurança? Coisas absurdas que chegam, que são realizadas por avaliadores. Então, essas coisas que sempre chegam aqui, mas a gente vai começar a comunicar agora aos senhores o que tem acontecido. Ok? Vou responder, Rogério, depois se você quiser passar mais alguma informação, tá bom? Bem, sobre comentários a respeito de comissões. Primeiro, precisamos lembrar que estamos lidando com seres humanos, e seres humanos, tá bom? E todos são propensos a erro. Primeira coisa. Segundo, me perguntaram aí o que o INEP está fazendo para alguns ajustes com relação à capacitação. Esse ano, não sei se alguém aqui tem acesso a avaliadores, mas nós já iniciamos um recadastramento que nunca tinha sido feito, dos 4.500 avaliadores cadastrados no BASES. Acho que vocês sabem disso. E dos 4.500 avaliadores, provavelmente a gente fique com um recadastramento envolvendo de 3.000 a 3.500, tá? Isso já é um movimento do INEP para esse ajuste. Uma das perguntas voltadas nesse recadastramento, ou realizadas nesse recadastramento, é se ele é consultor ou não. Alguns fazem o recadastramento e não optam se são consultores ou não, a gente entra em contato, às vezes não tem resposta, aí sai do nosso cadastro, já que ele não fez essa opção, tá bom? Com relação, assim como a BMS recebe, né, também recebe, e é importante esses comentários com relação a comissões de avaliação. Então, se vocês tiverem comentários com relação às comissões, por favor, nos enviem. Só que a IES, que recebe essa comissão, ela tem um instrumento para fazer isso. Que logo após que a visita é encerrada, abre-se um questionário de avaliação dos avaliadores. A gente sabe que algumas IES têm um pouco de receio de preencher aquilo, que eu vou preencher, o avaliador ainda não deu minha nota, será que ele vai ter acesso? Então eu estou aqui dizendo e garantindo que os avaliadores não têm acesso a essa informação. Esse é um momento oficial em que a IES comunica ao INEP de posturas tanto adequadas quanto inadequadas dessa comissão. Então, por favor, disseminem entre as IES de vocês que esse é um momento oficial. Porque é comum a gente recebe um e-mail de um gestor, a comissão fez isso, fez aquilo, pediu para abrir o cinto de segurança. Aí a gente vai consultar o relatório de avaliação, só tem nota boa. Então,
nos ajudem a divulgar a informação de que os avaliadores não têm acesso a isso, tá bom? Uma proposta de educação online, de informação online com os avaliadores não amenizaria? Tá. Já está quase saindo do forno numa capacitação nova. A gente está esperando a publicação do novo instrumento de avaliação, que já vai sair nas próximas semanas, em parceria com a SES aí também, e com a flexibilização da portaria 40, lembrando que a 40 definia que a primeira capacitação precisava ser presencial, e isso fica muito caro para o INEP. Então, a gente não estava tendo capacitações, porque para emitir passagem para todo mundo, pagar diária para todo mundo, ficava um pouco caro. Com a flexibilização da 40, a primeira capacitação pode ser à distância. Então, estamos trabalhando arduamente nessa plataforma de capacitação à distância. E isso, nos próximos meses, a gente já vai ter, que vai dar um upgrade aí nessa capacitação dos avaliadores. Professora, a CTA é um recurso muito interessante. Agora, todos têm a capacidade de enviar representantes para ser ouvidos durante a divulgar sobre a avaliação do processo. Isso acho que foi um grande avanço. E sai tudo na pauta. Queria dizer que esse mês, aliás, a CTA está reunida essa semana no INEP e tivemos pouquíssimos processos, não pouquíssimos, em torno de 30, conforme pauta publicada no nosso site. Tivemos poucos processos em discussão esse mês. Então isso mostra que a quantidade de recursos tem caído. Um amadurecimento do processo de avaliação, o que não sustenta a informação de que os avaliadores são ruins. Ou as IES estão reclamando menos, ou se elas estão reclamando menos da avaliação, e as séries também, que o relatório pode ir para a CTA por indicação das séries, significa que a qualidade dos relatórios de avaliação está boa e está consistente, tá bom? Então são coisas que a gente também precisa divulgar. É claro que a gente precisa de ajuste nos avaliadores do base, mas a gente está tendo uma melhora nesse sentido. E só lembrando que uma vez que o processo vai para a CTA, isso não é uma ameaça, por favor, não entendam assim. Mas sabe quando o aluno quer revisar a prova, aí você olha bem para o aluno e fala assim, atenção, a nota pode subir ou pode abaixar. Ele fala, não, assim não. Eu gosto de divulgar isso, porque às vezes as IES elas ficam surpresas, que elas querem que o conceito 3 vai para 4, e aí numa avaliação mais global, um outro indicador que não estava sendo identificado, levou-se em consideração, a CTA levou em consideração que o conceito precisava cair. Então, considerem bastante, tenham uma sustentação bastante sólida para submeter um processo a CTA. Lá tem a reforma para pior, reformar impérios. Vamos pensar que tem a reforma para a realidade, para o que é o real, certo? Sim, o direito tem esse instituto, né? Reformar impérios, reforma para pior. Vou pedir para o Rogério complementar, não sei se o microfone está por aí. Obrigado. Eu estou trabalhando na diretoria de avaliação. Lá temos a coordenação geral de avaliação em loco. Nessa coordenação geral temos duas coordenações. A coordenação que eu estou à frente, que é justamente de avaliação em loco, e temos a coordenação pedagógica. Essa coordenação pedagógica é responsável pela formação pedagógica, capacitações, formação continuada de docentes, de avaliadores, de servidores, e também pelos instrumentos de avaliação, a revisão, a atualização, etc. Essa coordenação, no planejamento desse ano, tem 30 capacitações planejadas. E são 30 capacitações à distância. Então, já uma preocupação nossa de algum tempo encontrar um meio mais eficiente para se garantir a qualidade da formação dos avaliadores. Tivemos também recentemente uma formação para docentes de Brasília, presencial.
Então, também foi uma ocasião para formar novos avaliadores e frisando muito na questão da ética, né? Porque o INEP não tem a possibilidade de acompanhar as comissões, não tem a possibilidade de verificar, de fato, como é o comportamento do avaliador. Adoraríamos fazer isso, né? Tem outros sistemas que nós participamos, por exemplo, um sistema internacional chamado Arcosul. Nele, o técnico do INEP acompanha a comissão. Ele está durante todos os dias da avaliação. E aí é o técnico do INEP que faz a avaliação do avaliador, né? Que é muito mais fácil, prático. Só que nos Sinais temos milhares de avaliações. Nós realizamos 7.000 avaliações por ano. Não temos a possibilidade de fazer um acompanhamento nas minúcias desses avaliadores. Então, nós contamos muito com quem? Com a sinceridade da instituição que está recebendo a comissão de avaliadores. Nós precisamos desse retorno. Um instrumento que criamos para isso justamente foi a avaliação do avaliador. Considerem isso como um instrumento muito importante porque nós fazemos análise desse retorno. Okay? Uma outra ferramenta, além desse, é a denúncia, certo? Porque quando um avaliador traz uma situação prejudicial para a instituição ou claramente antiética, a instituição tem o dever de fazer uma denúncia. Porque esse avaliador não pode continuar agindo dessa maneira. E nós, como INEP, como gestão, precisamos de insumos, né, de elementos para se tomar alguma atitude. Senão, no máximo que podemos fazer é permanecer frisando a questão ética nas capacitações, nas formações continuadas, né, as quais eles são obrigados a participar. Então, eu solicito essa parceria, né, se é que eu posso fazer isso, de modo que a gente possa tender ao melhor. Né? O INEP, nós costumamos dizer que também fazemos a autoavaliação. É para a gente muito importante. Nós exigimos das instituições a autoavaliação, mas nós também fazemos. E nós procuramos os meios para melhorar. Certo? Esse caminho de melhora passa nessa parceria que podemos ter com as instituições. Aproveitando, como foi falado no Bases, né, a formação da comissão é feita por um sorteio. Né? E como é que é feito esse sorteio? Como é o mecanismo dele até chegar à constituição da comissão de avaliação? E ela também vai falar, Bom dia a todos, bom dia doutor Janvier, doutor Rubem, doutor Bui, todos que estão à mesa. Maurício, parabéns pela sua exposição, foi muito esclarecedora. Renato também. Eu gostaria de aproveitar esse momento que estamos falando da mudança que está por vir, dessa reengenharia legal, né? Onde os decretos estão sendo revisitados, a portaria 40 também. Eu gostaria de propor, nesse momento, dessa grande reformulação da base legal da educação superior, que vem desde 2005, 2006, 2007, que também se pensasse nessa reformulação critérios e princípios mais explícitos na composição das comissões. Eu estive lá no INEP, 3 anos, fui a primeira coordenadora de avaliação do INEP logo a seguir a Lei de Sinais. Entendo a dificuldade dos professores que estão hoje à frente, já passaram por lá, nessa questão de trabalhar com seres humanos. Né? Nem sempre os mais titulados expressam aquilo que se deseja, quer dizer, não tem uma vinculação com titulação, não tem uma vinculação, porque é muito subjetivo. A avaliação em si, ela é um ato que traz muita subjetividade. E são pessoas, né, duplas e o trio que estão ali realizando um protocolo do INEP e foram capacitados. Então, primeiro, eu acho que é interessante essa modalidade da capacitação à distância, mas se perde uma característica importante, que muitas vezes as pessoas à distância conseguem tecnicamente desenvolver todas aquelas competências e habilidades que são necessárias para um avaliador. No entanto, se perde a possibilidade do olho no olho. Não é? E eu, como fiz inúmeras capacitações, quando estive no INEP, quase 4 anos,
Eu me lembro que muitas vezes, nesse encontro, toda a equipe da DAS, toda a equipe que naquele momento estávamos trabalhando juntos, todos nós aproveitávamos para ver o comportamento das pessoas em grupo, se as pessoas sabiam ouvir, se as pessoas tinham empatia. Então, são determinadas características e especificidades humanas que somente esse presencial pode trazer. Eu sei que os senhores vão pensar uma maneira, né, de rever isso e de também contemplar essas características pessoais que à distância muitas vezes se perde. Uma outra coisa também que eu acho que seria interessante, viu, nesse momento de reformulação, que se tivesse um período para ser avaliador. Eu lamento, mas eu vou dizer uma coisa aqui que pode ser antipática, mas me desculpe, eu vou falar. Existe hoje a profissão de avaliador, né? Tem muitas pessoas que deixaram até de ser docentes e se transformaram em avaliadores. Fazem avaliação, no mês fazem 3 avaliações. Fazem 3 avaliações. Eu tenho hoje uma consultoria, os senhores sabem, eu acabo trabalhando com muitas instituições, então eu tenho essa visão mais horizontal, mais transversa, não só de um determinado grupo ou de uma determinada IES. Então eu muitas vezes me deparo sabendo que o avaliador esteve semana passada e já está numa outra semana em outra comissão. Então, a profissão dele não é mais pesquisador, professor, a profissão dele passa a ser avaliador, né? Eu acho assim que a portaria 40 limita o número de avaliações, a gente sabe disso, o INEP tem respeitado isso, mas eu penso que nós teríamos que ter também uma fase, 4 anos para você ser avaliador. 4 anos. O Conselho Nacional de Educação tem uma gestão, tudo tem na vida um tempo. Você não pode ter entrado avaliador na década de 80 ou na CTA na década de 90, porque foi na nossa gestão que nós criamos a CTA. Inclusive o Dr. Janguier participou, nessa época ele também era avaliador e foi um dos primeiros membros da primeira CTA que eu presidi. E o que acontece? Tem pessoas que estão até hoje na CTA, desde aquela época, em 2004, 2005, quando ela foi criada. E também avaliadores que estão desde aquela primeira chamada que o INEP fez e que eles ingressaram no banco. Isso não oxigena o banco, isso não dá o aprendizado necessário que muitas pessoas gostariam de ter. Isso é muito interessante porque ser avaliador, eu fui 10 anos, né? Na época anterior, antes de estar no INEP, ser avaliador, você aprende demais, demais, em todos os aspectos, não só tecnicamente, mas como se relacionar, como ouvir, como entender, se colocar no lugar do outro, não é? Saber que você tem que se colocar no outro lado, enfim. Então, acho que seria interessante, nesse momento, se pensar, tipo um mandato, sabe, professor Rui? Uma gestão, 5 anos. Se tudo fluir bem, você será avaliador por 5 anos. Depois você sai, passa 5 anos fora, se desejar, você se recadastra novamente. Isso acho que oxigenaria o banco. E uma outra coisa, por último, para não ser tão longa, eu gostaria de também aproveitar esse momento da revisão da portaria 40, eu sei que ela tem apenas um ou outro critério, mas incluir novos critérios, não é? A questão da endogenia deve ser evitada. Não podemos ter comissões endógenas, como muito bem o professor, o doutor Kovac trouxe essa reflexão, e eu estou me colocando aqui como uma pessoa para ajudar, para contribuir nesse momento, né? Inclusive estou no CCPARES, por indicação do fórum. Então, assim, para que a gente possa contribuir. Então, assim, que ao pensar os indicadores e os critérios de composição de uma comissão que vai em loco, seja ela institucional ou de curso, que mais do que não morar no mesmo estado, que é o grande indicador, né? A pessoa não pode ser do mesmo estado que a instituição está localizada, eu gostaria de propor, nesse convite que todos fizeram, aqui nessa manhã maravilhosa, que se colocasse outros indicadores. Por exemplo, a paridade entre público e privado, certo? Já que o banco hoje, felizmente, está muito igualitário, né? A gente tem um tratamento equânime hoje no banco de avaliadores. Então, assim, o sistema escolheu de 3 de uma única natureza. Rode de novo o sistema. Porque se cair no mesmo estado não pode, já tem um filtro. Então, vamos fazer, assim, alguns indicadores nessa nova portaria que evite que seja de uma única natureza,
que seja da mesma instituição, não é? Porque, querendo ou não, professor, isso eu me aposentei na UNB, foram 30 anos de educação superior, onde eu tive a chance de passar por várias instâncias de duas grandes universidades públicas brasileiras, a do Rio e da UNB. Isso, querendo ou não, leva a uma endogenia, né? Leva a um olhar pontual para uma determinada situação. E o que nós queremos é exatamente o enriquecimento. Por que o professor Maurício trouxe contribuições excelentes para o debate hoje, o professor Rui trouxe, o professor Renato, o professor Rubem? Porque queremos o quê? Cada vez uma educação superior mais qualificada, não é? Com mais responsabilidade socioambiental. Na verdade, o que a gente quer é a qualidade, todos nós. Então, eu acho que nesse momento a gente poderia tirar aqui um conjunto de princípios e indicadores também na composição das comissões. Que não pudesse ser da mesma instituição, que não pudesse ser da mesma natureza, que fosse mais diversificado, pudesse colocar um de universidade, um de centro universitário, um de faculdade, porque cada um tem um olhar, e cada um traz uma riqueza imensa para contribuir com esse processo. E quero parabenizar pelo recadastramento, eu acho que já estava na hora. Professor, parabéns à sua gestão por ter trazido esse recadastramento. Eu acho que isso vai lapidar o banco, né? Vocês vão ter agora uma nova aproximação com esse perfil dos avaliadores e, com isso, qualificar mais ainda, não que não seja qualificado, mas qualificar mais ainda esse processo de avaliação em loco, que agora está sendo tão valorizado em relação, inclusive, às políticas públicas de regulação. Não é mais até do que o CPC e o IGC. Então, se o CC e o CI estão tomando esse lugar de protagonismo, nós temos que aprimorar esses indicadores que estão presentes na definição de um CI e de um CC. Parabéns, eu fiquei encantada com a mesa de hoje, parabéns à BNS, parabéns a todos, e eu saio daqui muito tranquila e muito feliz de ver que nós podemos cada vez mais contribuir com o INEP, com a SEDES, nos encaminhamentos das políticas públicas. Muito obrigada. O Rogério vai responder a pergunta do senhor, mas enquanto o microfone não vem, eu vou me antecipando aqui, respondendo a professora Yara. O professor Janguier anunciou aqui que vai enviar para o INEP um documento formal com algumas sugestões, que isso representa a opinião de todos aqui presentes e os que estão à distância. É importante que nesse documento estejam presentes as sugestões com relação a essa forma de composição de comissões, as sugestões de vocês, tá bom? Eu gostaria de reiterar que hoje nós seguimos o que está descrito na portaria 40. Se são 2 da mesma IES, se são 2 de universidades ou 3, não estamos ferindo a legislação, vamos assim dizer, tá bom? Então a gente segue o que a legislação define. Para modificarmos isso, precisaremos modificar a legislação primeiro, tá? Mas como o Rubem já disse, eu também já disse, esse é o momento que estamos discutindo a 40 para inserir isso. Portanto, as sugestões de vocês serão muito bem-vindas, tá? Com relação ao curso ou à capacitação à distância, eu concordo em partes que um curso à distância, que o olho no olho seja importante. Não podemos, isso vocês precisam concordar comigo aqui nessa plenária, que cursos não podemos partir do pressuposto que cursos à distância têm uma qualidade inferior dos presenciais. Não, então tá bom. O curso que está sendo desenhado é um curso muito bonito. A gente está solicitando a ajuda de algumas entidades aí, com muita experiência em algumas plataformas EAD. Então vai ficar um curso muito bonito. Mas além disso, professora, seria importante um momento presencial? Sim, mas não temos dinheiro. Semana passada vocês acompanharam alguns anúncios e não tem mesmo. Não é por nenhuma outra razão, tá bom? E gostei muito da sugestão do período de mandato de 5 anos, é algo que a gente precisa discutir, mas é interessante. Rogério, se puder responder ao professor.
Eu queria, inclusive, começar por esse assunto, porque justamente esse é uma das mudanças que estamos propondo lá na coordenação de avaliação. Quer dizer, o avaliador não dá mais para ele ficar permanentemente no banco. Essa é uma ideia nossa também. Nós queremos estabelecer um período de validade daquele, né, para que depois, passado esse tempo, ele seja avaliado, né, e, de acordo com a demanda também, ele pode permanecer no banco ou não. Então, esse é justamente o trabalho, né, que estamos fazendo nesse momento. Quanto à designação dos avaliadores, os avaliadores eles têm perfis diferentes, porque a avaliação ela tem exigências diferentes. Nós procuramos fazer um instrumento de avaliação que contemple as várias especificidades, para que os avaliadores possam ser capacitados ao mesmo tempo, no mesmo instrumento. Mas, na hora da designação, o sistema eletrônico, ele parte do cadastro do avaliador, pega as informações dele e compara com as informações da avaliação. Então, digamos, primeira informação, é curso ou é instituição? Né? Então, se é instituição, avaliadores capacitados para institucional, esses. Se é curso, avaliadores capacitados para curso. Então, o sistema ele vai tirando, né, vai excluindo dentro do cadastro do BAC. Quando é presencial ou EAD. Né, o avaliador ele tem que ter experiência em EAD. Então, aqueles que não têm experiência, eles não são designados. O avaliador tem que ser de estado diferente. O avaliador tem que ser, quando se trata de universidade, tem que ter no mínimo um avaliador de universidade. Como que é essa regra? Desculpa, são umas 15 regras que o sistema tem, justamente para poder atender o que é preconizado na portaria 40. Deixa eu ver se eu me lembro de outra regra. Bom, para o curso, o avaliador tem que ser da área do curso, né? No caso de bacharelado e licenciatura. A não ser em casos de cursos muito específicos, em que não exista um avaliador com aquela graduação específica, então temos a possibilidade de fazer o que chamamos de depara. Então, dessa graduação para essa titulação. Né? E assim é possível designar avaliadores. No caso de tecnológico, o sistema procura a área de experiência do avaliador, a área de tecnológico, que o avaliador tem que comprovar no seu cadastro, ele coloca um documento que comprove a sua experiência naquela área de tecnológico. Então, são muitas regras que o sistema tem para chegar à comissão dos avaliadores, 2 ou 3 avaliadores. Muitas vezes acontece de uma avaliação ficar parada há muito tempo pela dificuldade de encontrar os avaliadores. Porque, além de toda essa seleção, também tem a disponibilidade do avaliador. Né? Essa é uma coisa muito importante. O avaliador, ele determina quais períodos ele tem disponíveis para fazer a avaliação. Tem alguns que têm muita disponibilidade, né? E tem outros que têm pouquíssima disponibilidade. Então, nós também temos que lidar com isso. Assim, qualquer hipótese... Rogério, uma pergunta. Você disse que não pode ser do mesmo estado e pode ser da mesma universidade, do mesmo departamento. Justo. Essa é uma outra característica. O avaliador não pode ter vínculo com aquela instituição. Da mesma instituição. Exato. 2 avaliadores. Oriundos da mesma instituição. Não, oriundos pode. O que não pode é ele ter vínculo com o curso avaliado. Sim, mas eu digo, pode ser 2 da mesma instituição? Pode ser 2 da mesma instituição, sim. Segundo a portaria 40, sim. Nós, aquilo que é permitido, né, na legislação... Mas todos não podem ser do mesmo estado, é isso? Não, tem as recomendações. Além das regras de obrigatoriedade, também tem as regras do sistema de preferência. Né? Então, preferivelmente, de estados diferentes e de, inclusive, de uma região diferente. E como é que é feito o sorteio? É o sistema que faz. Isso, é eletrônico.
O sistema ele tem uma rotina diária, 3 vezes por dia, ele faz a tentativa de designação para as avaliações que já estão aptas para a visita. E há casos, como eu citei, que é necessário a verificação da articulação, em que é possível também que nós, o INEP, os técnicos, solicitemos ao sistema que faça a designação. Aí eu vou lá, clico no botão e para que seja rodada essa rotina. Então, o procedimento é sempre automático. Há casos de substituição de avaliadores. Por exemplo, chegou na véspera, o avaliador ligou para a gente, olha, fiquei doente, sofreu um acidente, estou hospitalizado, e a gente tenta, ao máximo possível, manter as avaliações, porque é um prejuízo grande para a instituição e para todo o processo. Então, quando há substituição, se há tempo suficiente de, no mínimo, 10 dias, o sistema pode fazer automaticamente a busca de um outro avaliador. Se não tem esse tempo hábil, nós temos que procurar um avaliador. Então, nós puxamos um relatório do sistema de solicitando quais são os avaliadores com perfil adequado para essa avaliação. Ele me dá uma lista e daí eu tenho que entrar em contato com o avaliador dizendo, professor, olha, o senhor tem possibilidade de viajar amanhã, porque a gente não quer cancelar essa avaliação com o avaliador ficou doente. Então, isso também acontece. Entendi. Muito